Graça e paz seja convosco. Meus irmãos, hoje, como motivo de satisfação, eu confesso a vocês que esse tema é muito real em nossas vidas, a cada um de nós. Nós geralmente estamos substituindo as coisas que Deus tem para nós, para aquilo que a nossa lógica, a nossa percepção, ela grita a ponto de nós querermos satisfazer a nossa vontade. Nós falamos sobre isso, esse assunto, né, algo parecido na semana passada, baseado no Salmo 37, quando diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só que aqui, o termo de substituição tem a ver com questões que envolvem satisfações do momento. Ou seja, eu sempre costumo dizer que para as pessoas que estão procurando relacionamento e se encontram em carência, elas nunca devem aproveitar a primeira oportunidade. Tem que sempre reconhecer se aquela pessoa é uma resposta a uma oração sincera. Se a pessoa com quem você está pretendendo se relacionar tem a ver com um tempo de oração que você gastou e não simplesmente algo que está aparecendo e você está, por sua carência, se apropriando daquela coisa, daquela situação, daquela pessoa. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que para mim, na minha concepção, a carência é algo demoníaco. Por quê? Com a carência se escolhe errado, com a carência se vai para lugares errados, com a carência se aceita coisas erradas, enfim, se traz muitos males decorrente à questão da carência, porque quer suprir a necessidade daquele momento e não se preocupa ou não se atém com a consequência que aquilo vai trazer. E aqui na lição, nós estamos falando de um personagem fantástico que é Zacarias. Irmãos, Zacarias, ele era contemporâneo de Ageu. Deixa eu só contextualizar aqui para vocês essa situação. Ageu foi um profeta interessante, né? O nome Ageu quer dizer festivo ou festival. E tem alguns que chegam a descrever de festa de ação de graças. Por que eu estou fazendo menção ao significado do nome Ageu? Ageu, quando foi profetizar para o povo de Israel, o povo de Judá especialmente, eles tinham acabado ou recentemente vindo do cativeiro babilônico, né? Eles tinham sido libertados e estavam agora, Ageu estava então profetizando para eles ou trazendo para eles uma mensagem de encorajamento, de que eles tivessem cuidado para que não se voltassem e não tivessem novamente o risco de acontecer algo que aconteceu no passado. E Ageu, quando começa a profetizar para eles, ele o fez em tom de esperança, em tom de dizer o seguinte: olha, se vocês obedecerem a Deus, Deus vai realizar festas. Olha que coisa interessante. É claro que essa expressão que eu estou aqui mencionando não está no livro de Ageu, mas o nome de Ageu tinha que ver com o significado da mensagem que ele estava trazendo. É tanto que é no livro de Ageu que ele traz ao povo a esperança da maior de todas as festas, que foi a vinda de Cristo. É Ageu, irmãos, que profetiza sobre a questão do desejado de todas as nações. Ele que fala sobre a vinda de Deus. E ele fala sobre a glória do tempo passado, que a glória que viria agora seria maior do que a primeira. Não a nível de ouro, não a nível de riqueza, não a nível de pompa em si, mas o que ele iria trazer, ou o que ele iria repercutir no futuro. Então, quando Ageu traz essa mensagem, ele traz para trazer ao povo esperança. E era o que ele mais queria que o povo tivesse. Essa, de fato, esperança e consciência. Então, assim, quando Cristo veio aqui à Terra, os anjos o saudaram, né? Com a mensagem dizendo que o céu estava em festa e a terra também. Portanto, festejai, ó céus, porque agora nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E os pastores, então, fizeram ali parte desse nascimento, dessa mensagem que foi trazida ali pelo anjo aos pastores. Mas olha só, o que eu quero deixar aqui claro é que Ageu foi um contemporâneo de Zacarias. Ageu, irmãos, ele foi um profeta que, ao iniciar o seu ministério, pouco tempo depois, inicia-se o ministério de Zacarias. E o povo de Judá, naquela época, eles estavam sofrendo grande oposição em relação ao templo, em relação à reconstrução do templo. Para vocês terem ideia, surgiram pessoas ali que falaram muito mal do povo de Israel, do povo de Judá, dizendo que se esse povo reconstruir esse templo, olhe, fique consciente que eles não vão pagar tributos, eles são pessoas desonestas, são pessoas ruins. Então, assim, ele sofreu grande oposição. E aqui entra os personagens centrais, né? Que é Zorobabel e Josué. Esses personagens que fazem parte do contexto histórico, eles foram responsáveis por incentivar ao povo a reconstruir o templo. Por quê?
A oposição que eles estavam sofrendo, especificamente os samaritanos, era muito grande, com que o povo se desanimasse, com que o povo não fizesse. E aí vem uma questão interessante. O nome Zacarias significa o Senhor se lembrou. O povo foi tentado, irmãos, a se esquecer de Deus e vendo que não tinha exército suficiente para poder guerrear ou conseguir na força aquilo que eles queriam, que era a reconstrução do templo, Deus então, no capítulo 4 e o verso 6, dá a Zacarias a quinta visão. Só para vocês terem uma ideia, do capítulo 1 de Zacarias até o capítulo 6, tudo aquilo são visões que Zacarias tem. E essa visão aqui é a quinta visão. Isso tudo foi numa noite. Zacarias teve visões uma após outra, a fim de trazer ao povo uma mensagem que trouxesse encorajamento e que eles tivessem consciência de que Deus tinha lembrado. Lembra do nome Zacarias? O Senhor lembrou, ou Deus o tem lembrado. Deus nunca esquece o seu povo. Então, diante desse contexto, eu quero dizer para vocês a seguinte mensagem. Quando a situação na sua vida for adversa, for uma situação contrária àquele que você espera, eu apelo ao seu coração. Confie em Deus. Olha que aplicação que é feita aqui com a visão que ele tem das oliveiras, dos castiçal, o que significa tudo aquilo. O próprio Josué e Zorobabel, ele foi aplicado com as duas oliveiras que recebiam as gotas, que forneciam as gotas de esperança, e aquilo provinha do Espírito Santo. Eu tinha separado aqui para vocês, é porque eu deixei em outro celular e não está aqui, a ilustração de como é que eram aquelas árvores e aquelas gotas ali caindo. Uma coisa que eu quero deixar aqui muito claro, eles eram instrumentos de Deus, usados pelo Espírito Santo para trazer mensagem de esperança e de encorajamento. E Zacarias o fez também com esse propósito. E aqui eu fico pensando o seguinte, o que você está hoje substituindo para com que Deus tenha isenção de se manifestar em sua vida? Já parou para pensar? Será que eu estou orando muito por uma coisa e isso ainda não aconteceu, e então agora eu vou procurar o caminho mais fácil? Olhe para Sara e Abraão. Olha a situação que se envolveram ali de precipitação, e nós estudamos sobre isso na semana passada. Mas sabe, irmãos, o meu apelo aqui a você é que não haja substituição para com aquilo que Deus quer trazer. E aqui tem uma pergunta que diz assim, ó, o que nos ensina a história de Zacarias sobre a relação entre o Espírito Santo e o que fazemos rotineiramente? Todos nós, todos os dias, fazemos escolhas. E essas escolhas têm que ser fundamentadas e baseadas naquilo que Deus tem nos concedido. Por isso que eu apelo a você, se relacione com o Espírito Santo. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Eu até faço um apelo a vocês daquela meditação maravilhosa, né? Que eu ganhei de uma irmã Nessi, uma irmã muito querida que eu amo de coração. E ela me deu essa meditação aqui. Essa meditação, irmãos, é 365 assuntos sobre o Espírito Santo. E ela me deixa cada dia mais deslumbrado. Eu fico mais apaixonado pelo Espírito Santo. Então aqui, quando nós atendemos a voz dele, nós nunca iremos substituir por coisa alguma. Eu estou precisando de um relacionamento, Deus vai me responder. Eu estou precisando de um emprego, Deus vai me responder. Aqui, o povo precisava de uma confirmação de que Deus iria estar com eles. Por isso que ele chegou a dizer, olha, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, é pela minha vontade. Tenham esperança e confiem em mim, porque eu vou restabelecer tudo aquilo que de fato eu tiver prometido. Eu tenho aqui, irmãos, uma Bíblia que eu amo de coração, amo muito, muito. Eu sempre gosto de Bíblias ilustradas. E essa aqui, ó, Belas Histórias da Bíblia, é uma pena que não se publica mais, tá? Tem umas agora, uma edição nova, que elas são condensadas, né? São 6 volumes, essa aqui são 10 volumes. E aqui, ó, ele faz menção ao período em que Zacarias, ó, essa ilustração aqui, para vocês terem ideia, é o profeta Ageu falando com eles, né? Com Zacarias, com Zorobabel e com Josué. Mais adiante, nós temos aqui outra esperança, olha, a reconstrução do templo. Sabe? Isso aqui é muito fantástico. Mais adiante, nós temos aqui o prumo, mostrando que eles iam fazer da melhor forma possível, tá vendo? Ó? Isso aqui, irmãos, é uma Bíblia maravilhosa. Eu comprei isso aqui para meu filho, na época que eu estudava ou fazia para ele historinhas da Bíblia, contava para ele histórias da Bíblia. E eu amo essa Bíblia de paixão. Mas, enfim, concluindo aqui o estudo, quero deixar para vocês a seguinte frase. Não substitua aquilo que você precisa para a sua vida no futuro para o que você deseja no momento. Porque o desejo do momento ele vai passar e a vida vai continuar. De maneira mais resumida não troque o que você mais quer na vida pelo que você deseja no momento. Porque o momento vai passar e a vida vai continuar. Então não substitua uma satisfação momentânea por aquilo que Deus quer lhe trazer. O povo precisou de fato
da substituição da sua confiança em si próprio para confiar em Deus. E que Deus, portanto, nos ajude a confiarmos nele cada dia mais, a poder crer cada dia mais, a substituir a vontade humana, o desejo humano, pela vontade divina. É tanto que a Igreja de Deus, irmãos, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Felizes aqueles que são dirigidos pelo autor da sua igreja, a saber, a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Que ele guie a sua vida, que ele guie a minha vida e que nós possamos ter a alegria de satisfazer-nos, assim como Ageu, viver um momento de festa, por mais que seja probante a situação, mas ele me deu alegria, ele me deu festa, ele me deu motivos de regozijo e que eu também leve em consideração o nome de Zacarias, que eu não me esqueça das santas promessas de Deus, porque de fato, ele sempre tem tido cuidado de nós. Vamos orar ao Senhor? Querido Pai Celestial, obrigado pela tua mensagem a nós neste dia. Pedimos a ti, Senhor, que nós não iremos substituir a vontade tua para a nossa vontade. Dá-nos forças para escolher a tua vontade, Senhor, e viver à luz do teu santo querer. Que a tua palavra seja lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia para você. E se você gostar desse vídeo, por favor, compartilhe, se inscreva. Ontem na igreja, falando com alguns amigos, eles falaram para mim assim, Abel, você precisa falar mais sobre isso. E eu disse, tá bom, vou tentar lembrar de fazer isso. Mas para mim, só estar aqui publicando um vídeo para vocês já é motivo de alegria. Para estar falando da palavra de Deus, por estar falando da palavra de Deus, é motivo de alegria. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos encha com a sua alegria, desde agora e para sempre.